Graça e paz a todos, amados. Amados, eu estava aqui alguns dias sumido porque eu estava estudando o livro de Provérbios. E quando eu me deparei na parte que fala sobre a sabedoria, que Provérbios fala de sabedoria, mas a parte que fala de advertência contra o adultério. Nós sabemos que Salomão, rei Salomão, ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Foi um homem que mais sábio do mundo. Foi um rei que tudo o que seus olhos desejaram, ele teve. E era um rei super vaidoso. Tanto é que no livro de Cantares, se eu não me engano, ele fala sobre tudo é vaidade. É um livro, Cantares, provavelmente vai ter sido o último livro que ele escreveu, já em sua velhice. Se eu não estiver enganado, peço que vocês me perdoem. Mas expressa realmente o arrependimento do rei. E quando ele fala advertência aqui contra o adultério, é muito importante nós sabermos por que ele se arrependeu. Que adultério é esse? Como um homem pode falar de adultério se ele teve 1.700 esposas, 300 concubinas? Bom, nós sabemos que Deus nunca se agradou com o homem ter mais que uma mulher. Nós sabemos que Deus, no princípio de tudo, ele deu uma auxiliadora a Adão. E não deu auxiliadoras. Senão Deus teria dado várias mulheres ali para Adão. Já começa assim. O livro de Gênesis é altamente didático. Como a gente diz aqui no Rio, já começa atacando o pé na porta. É uma mulher. E não são várias mulheres. Assim como a mulher também é um homem, não são vários homens. Mas quando o mal ele entrou na humanidade, devido ao pecado, então foi totalmente contaminada o povo de Deus. Mas Deus levantou profetas para nos instruir diante do mal que estava no mundo. Porque os espíritos, eles são invisíveis. Eles não querem que nós saibamos que eles existem. Então, nós somos... O que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas pratiquem aquilo que é do agrado do espírito maléfico. O espírito maléfico, né? Então, a gente aprende nas escolas que Satanás tem casco de bode, rabo de não sei o que, chifre, amados. Nós somos ensinados desde criancinha por essa ideologia satânica. E sabemos que Satanás é um espírito, é um anjo. É um anjo caído. Ele é o mentiroso, costumais, desde a criação. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E quem tem o Espírito de Deus, passa a ter cuidado. Porque o Espírito Santo habita nos filhos de Deus. Essa é a garantia. Nós podemos ver lá, no livro de Provérbios, capítulo... Vamos começar no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16 a 19. Que diz o seguinte. Fala sobre só pra gente... o valor da sabedoria.
A sabedoria, ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Então aqui, na minha versão da Bíblia, que é a NVI, está dizendo que ela ignora a aliança que fez diante de Deus. Abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. A mulher imoral é aquela que abandona o seu marido. A mulher imoral é uma adúltera. É aquela que abandona o seu marido para poder se casar, para poder se deitar com outros. Essa é a contaminação que diz lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4. Então, por isso que lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo do 1 ao 4, diz o quê? Repetindo aqui, meus amados, que isso aqui é muito importante. Diz, se o marido ver algo na sua esposa que não agradou, dar-lhe-á uma carta de divórcio. Depois, essa esposa, com a carta de divórcio, se casar com outro homem, e ao se deitar com outro homem, esse também ver algo que não agradou, ou ela ficou viúva, ela poderá voltar para o primeiro marido, visto que foi contaminada? Contaminada por quê, meus amados? Que ela se deitou com um outro homem, mesmo sendo o segundo marido dela, porque isso é contaminação. Ela também livrará da mulher imoral, a sabedoria. Livra a gente da mulher imoral, da adúltera, que se divorciou do seu marido. A sabedoria também livrará da mulher imoral, da pervertida, que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. Então, vocês, homens, se conhecerem uma mulher que é divorciada, ela é uma mulher imoral. É uma pervertida que largou o seu companheiro. Você, mulher, que se conhecer um homem divorciado, ele é um imoral que largou a sua companheira, a mulher da sua juventude. Sabe com que esses que se relacionam com mulheres divorciadas ou com homens divorciados, sabe qual é o fim deles? A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa. E os seus caminhos levam às sombras. Aí vocês lembram lá, Lucas 16, 18. Olha o que diz. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. A mulher imoral. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Um homem imoral. Então, meus amados, vocês têm que tomar muito cuidado. Então, voltando lá para o Antigo Testamento. Então, Deus sempre, desde Gênesis, disse que é errado um homem com uma mulher com um homem. Senão ele teria dado várias mulheres para Adão, várias Evas. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e não às suas mulheres. E os dois se tornarão uma só carne. Os dois, não são 3, 4, 5. E quando Deus chega para Moisés, fala, Moisés, primeiro fala para Abrão, sai da tua terra e da sua parentela, que te darei uma terra que emana leite e mel. E Moisés, quando sai do Egito, uma terra pervertida, cheia de práticas imorais, Deus fala, estarei levando vocês para a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Mas lá em Canaã terão os heveus, os jebuseus, os amorreus, são povos, daquela terra. Expulsem esses povos de lá, não tenha pena de nenhum deles, para que vocês não venham ser contaminados pelas práticas pagãs daqueles povos. As mesmas pragas que tem naquela terra de Canaã, a terra prometida, são as mesmas práticas pagãs, são as mesmas que tem no Egito. Se eu estou tirando vocês do Egito, é para vocês irem numa terra que emana leite e mel, e não para vocês continuarem no pecado. Vocês estão entendendo? Então, esse foi o deserto. E nós podemos ver lá, que está no livro, está em Êxodo, capítulo 34, versículo do 12 ao 16.
Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha para vocês, Moisés. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. Expulsar eles de lá. Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, eles oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-los a comer dos seus sacrifícios e escolher para seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Então, aqui, Deus está sendo categórico. Expulsem eles porque vocês vão ser contaminados com essas práticas estrangeiras. Quando eu li para vocês lá o livro de Provérbios 2, eu falei com vocês que eu li na versão NVI. Eu vou ler para vocês agora Provérbios 2 na versão King James, tá? Provérbios capítulo 2, versículo 16 ao 19, que diz o seguinte: fala da sabedoria. É para livrar da mulher estrangeira e até mesmo da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, que abandona o guia da sua mocidade e se esquece do pacto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Nenhum dos que vão até ela retorna novamente, nem retornam às veredas da vida. Vocês notaram que nessa versão King James fala mulher estrangeira? E já na versão NVI não fala da mulher estrangeira, fala da mulher, da adúltera. Por quê? Tá errado então a versão, Hélio? Não, meus amados. Porque na versão King James fala da estrangeira, porque eu acabei de ler para vocês aqui em Êxodo. São as práticas pecaminosas. Os estrangeiros, eles tinham práticas pecaminosas. Eles tinham a poligamia, eles se divorciavam e casavam com outros. Era o sexo entre namorados. Pessoas viviam como se fosse marido e mulher sem se casar. Eram práticas totalmente diferentes daquela que Deus propunha para o seu povo. Vocês estão entendendo? E para finalizar, meus amados, eu vou ler para vocês, na versão NVI, Mateus. Aliás, antes de finalizar com Mateus, eu vou ler para vocês Provérbios, para continuar o raciocínio. Capítulo 5, versículos 18 ao 23, que fala sobre a advertência contra o adultério. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, da sua mocidade. A primeira esposa, o primeiro acordo matrimonial. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem-lhe prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então aqui nós vemos que Salomão, homem de 1000 mulheres, entendeu na sua velhice que o que valia era a esposa da sua mocidade, a primeira esposa, a única esposa. Um homem que errou muito. E aqui também nos ensina, quanto àquelas pessoas que dizem: mas o pastor da minha igreja diz que não se pode fazer sexo oral com o meu marido, com a minha esposa, porque isso aí é pecado. Amados, olha o que Salomão falou: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem-lhe prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, nós temos que fugir desse legalismo, dessas religiões que colocam julgo em vocês e isso acaba com o casamento de vocês. O seu corpo pertence ao seu marido e o corpo do seu marido pertence a vocês. Tudo em consentimento mútuo. Não é pecado, meus amados. Mas o assunto aqui não é sobre isso, né? Nós estamos falando daqui da esposa da mocidade.
Salomão reconheceu que ele errou muito e que a esposa dele era aquela da mocidade. Eu aqui, meus amados, sinceramente, eu não sei afirmar a vocês se essa esposa da mocidade é a sunamita. Provavelmente é. Mas eu vou terminar com vocês agora no livro de Mateus, capítulo 19, versículo do 4 ao 6, que diz a questão do divórcio. Começando o versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E finaliza: assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Amados, por isso que eu demorei um pouquinho para explicar a vocês como é que eu poderia explicar Provérbios, que é Antigo Testamento, de um rei tão poderoso, tão sábio, mas tão pecador. Um rei que desobedeceu ao Senhor para obedecer os deuses estranhos. Que no final da vida ele se arrependeu. Tem muitos teólogos que afirmam que Salomão não se arrependeu. Se arrependeu. Tanto é que ele termina esposa da mocidade. Todas aquelas outras esposas de Salomão foi tudo vaidade. Tudo sem sentido. Nada fez sentido. Toda aquela riqueza de Salomão, nada fez sentido. Só levou ele pro buraco. Mas Salomão se arrependeu, meus amados. E por isso que eu finalizei com você no livro de Mateus, que diz, ele termina dizendo, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Se vocês hoje estão no deserto do casamento, vocês hoje estão sabendo, o Hérito, disso eu já estou sabendo e muito. Eu quero uma solução para o meu caso. Eu sei que é adultério, mesmo sendo divorciado e casando com outro, Hérito. Mas eu quero uma solução para o meu casamento. A solução é essa, meus amados. É vocês permanecerem fiéis ao Senhor. A solução é essa. É vocês entenderem que Deus uniu o homem no separe. Mas eu estou separado, Wellington. Eu sei que vocês estão separados. Mas se Deus falou que Deus uniu o homem no separe, qual é a fé que vocês têm? É que Deus vai libertá-los desse mal. Deus vai trazê-los a vocês. Deus, através das suas intercessões. Através das suas intercessões. Que Deus não falou, pois eu quem coloco em vocês o querer e o realizar de acordo com a minha vontade. Vocês hoje não estão intercedendo pelos seus maridos, pelas suas esposas? Vocês hoje não estão lutando por eles? Vocês não estão buscando o Senhor em primeiro lugar? É isso que vocês têm que fazer. É buscar Deus em primeiro lugar. Essa é a vitória de vocês. Que Ele prometeu. Busquem a mim que eu os ouvirei. O resto Ele fará, meus amados. Tá bom? Espero que eu tenha sido bem didático aqui. Por isso que eu demorei um pouquinho para voltar aqui com vocês. Fiquem firmes, meus amados. Entendam de uma vez por todas. Deus nunca aceitou os povos antigos do Antigo Testamento a terem várias esposas. Todos erraram. Todos pagaram pelos seus erros. Davi, Jacó, Salomão e tantos outros. Porque eles copiaram costumes dos povos pagãos. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.
Tchau.